Você acha que conhece a Bíblia? Pense de novo. Prepare-se para 7 fatos que desafiarão tudo o que você pensava saber sobre o livro mais influente da história. Este não é apenas um livro de histórias antigas ou de fé. É um compêndio de mistérios, curiosidades e verdades profundas que atravessaram milênios, moldando civilizações e inspirando bilhões. Hoje, vamos desvendar algumas dessas joias escondidas, fatos que raramente são discutidos, mas que enriquecem imensamente nossa compreensão sobre este texto sagrado. Prepare-se para uma jornada de descoberta que pode mudar sua perspectiva. Agora, vamos para a curiosidade 2. O versículo mais curto da Bíblia. Em meio a milhares de versículos, qual seria o mais conciso e, ainda assim, tão carregado de significado? A resposta é encontrada no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Apenas 2 palavras, mas que revelam uma profundidade emocional e teológica impressionante. Este versículo ocorre no contexto da morte de Lázaro, amigo de Jesus. Ao ver Maria e os judeus chorando, Jesus se comoveu profundamente. Ele, sendo Deus, era também plenamente humano. Este breve relato expõe a humanidade de Jesus em sua forma mais pura e vulnerável. Não é apenas uma demonstração de tristeza, mas de empatia divina, mostrando que ele compreende a dor e o luto humanos. É um lembrete poderoso de que mesmo o Filho de Deus experimentou a dor e a compaixão, tornando-o um Salvador acessível e compreensivo. A simplicidade deste versículo contrasta com o peso emocional que ele carrega, convidando-nos a refletir sobre a natureza dual de Cristo. Seguimos para a curiosidade 3. O livro mais longo da Bíblia. Se você pensou em algum dos profetas maiores como Isaías ou Jeremias, está perto, mas o título pertence ao livro dos Salmos. Com 150 capítulos, os Salmos são uma coleção extraordinária de cânticos, orações, poemas e expressões de louvor, lamento, súplica e adoração. Sua estrutura é única, reunindo textos de diversos autores, incluindo o rei Davi, Moisés, Salomão e outros levitas e cantores, escritos ao longo de muitos séculos. Essa diversidade de temas e vozes faz dos Salmos um espelho da experiência humana em sua totalidade. Alegria, tristeza, dúvida, fé, desespero e esperança. Eles servem como um inário antigo, uma expressão poética da alma que ressoa com pessoas de todas as épocas. A importância dos Salmos não se limita à adoração. Eles são uma fonte inesgotável de reflexão, consolo e inspiração, oferecendo palavras para cada estação da vida e conectando o leitor a uma tradição milenar de fé e espiritualidade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Agora, mergulharemos mais fundo na complexidade da criação e no conteúdo bíblico com a curiosidade 4. A Bíblia foi escrita por muitas pessoas. Ao contrário de um livro autoral moderno, a Bíblia é uma biblioteca divina, uma coleção de 66 livros escritos por cerca de 40 autores diferentes, ao longo de um período de aproximadamente 500 anos. Pense nisso. Reis como Davi, profetas como Isaías, pescadores como Pedro, um cobrador de impostos como Mateus e até um médico como Lucas contribuíram para esta obra monumental. Essa diversidade de origens, profissões e contextos socioeconômicos é impressionante. Cada autor trouxe sua própria perspectiva, estilo e experiência de vida, mas, de alguma forma milagrosa, a mensagem central da Bíblia permanece harmoniosa e unificada. Não há contradições fundamentais, mas sim um desdobramento progressivo de uma única grande narrativa. A história da redenção da humanidade através de Deus. Essa unidade, apesar da multiplicidade de vozes, é um testemunho da inspiração divina, sugerindo uma mente mestra por trás de toda a obra,
guiando cada escritor. É como se uma orquestra gigantesca, com músicos de diferentes épocas e instrumentos variados, tocasse uma sinfonia perfeita, sem nunca ter ensaiado juntos. A Bíblia é, portanto, não apenas um livro, mas um testemunho coletivo da interação de Deus com a humanidade, filtrado através das vidas e experiências de muitos indivíduos. Passamos agora para a curiosidade 5. A Bíblia foi escrita em diferentes idiomas. A ideia de que a Bíblia é um livro monolíngue é um equívoco comum. Na verdade, ela foi composta em 3 línguas principais: hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento foi predominantemente escrito em hebraico, a língua dos israelitas, com algumas partes em aramaico, uma língua semítica que se tornou a língua franca do Oriente Médio em certos períodos. Já o Novo Testamento foi quase inteiramente escrito em grego koiné, a língua comum da época do Império Romano, permitindo que a mensagem cristã se espalhasse rapidamente por diversas culturas. Essa variedade linguística reflete as diferentes épocas e contextos culturais em que os textos foram produzidos. O hebraico, com sua riqueza poética e estrutura semítica, é perfeito para as narrativas e leis do Antigo Testamento. O aramaico, como ponte cultural, facilitou a comunicação entre povos. E o grego koiné, com sua precisão e capacidade de expressar nuances filosóficas, foi ideal para a teologia e as epístolas do Novo Testamento. O desafio e o milagre da tradução e preservação desses textos ao longo dos séculos são imensos, garantindo que a mensagem original pudesse ser acessível a diferentes gerações e culturas em todo o mundo. A tradução da Bíblia para milhares de idiomas modernos é uma continuação dessa jornada linguística, um esforço contínuo para levar sua mensagem a todos os povos. E para a curiosidade 6, existe um capítulo muito especial na Bíblia. Embora muitos capítulos sejam significativos, há um que se destaca por sua extensão e sua dedicação singular a um tema: o Salmo 119. Este não é apenas o capítulo mais longo da Bíblia, mas também o mais longo de qualquer livro já escrito, com 176 versículos. O que o torna tão especial? Sua estrutura é um acróstico hebraico, onde cada uma das 22 seções, correspondendo às letras do alfabeto hebraico, contém 8 versículos que começam com a mesma letra. Mas a verdadeira essência do Salmo 119 reside em seu foco inabalável na lei de Deus, em seus mandamentos, estatutos, preceitos e testemunhos. Cada um dos 176 versículos, com raras exceções, faz referência a algum aspecto da palavra de Deus. É uma declaração apaixonada de amor e devoção à Torá, vista não como um fardo, mas como uma fonte de vida, sabedoria e alegria. O salmista expressa uma profunda convicção de que a obedição aos mandamentos divinos traz verdadeira felicidade e prosperidade. Este capítulo é uma meditação poética sobre a perfeição da lei de Deus e como ela guia e sustenta a vida de quem a segue. É um convite à reflexão sobre a importância da palavra de Deus em nossa própria jornada. Um lembrete de que nela encontramos luz para o nosso caminho. Finalmente, chegamos à curiosidade 7. A Bíblia é o livro mais vendido da história. Essa afirmação não é um exagero. É um fato estatístico impressionante que sublinha o impacto sem precedentes deste livro. Estima-se que, ao longo dos séculos, bilhões de cópias da Bíblia tenham sido impressas e distribuídas. Não estamos falando de milhões, mas de bilhões. A Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, por exemplo, revelou que mais de 5 bilhões de Bíblias foram distribuídas apenas nos últimos 50 anos. Isso a coloca em uma categoria própria, superando qualquer outro livro, seja de ficção, não ficção, acadêmicos ou religiosos. Mas o que significa ser o livro mais vendido da história? Significa que a Bíblia transcende barreiras culturais, geográficas e temporais. Ela não é apenas um texto religioso para uma fé específica.
É um fenômeno global que influenciou civilizações, moldou sistemas legais, inspirou movimentos sociais e artísticos e continua a ser uma fonte de conforto e orientação para incontáveis pessoas em todos os cantos do planeta. A sua relevância não diminuiu com o passar do tempo. Pelo contrário, parece se intensificar em um mundo que busca respostas e significado. A Bíblia foi traduzida no todo ou em parte para mais de 500 idiomas e dialetos, tornando-a acessível a mais de 95% da população mundial. Essa proeza linguística é um testemunho do desejo incessante de levar sua mensagem a cada indivíduo. Governos, instituições e indivíduos dedicam recursos e esforços monumentais para garantir que a palavra de Deus esteja disponível, muitas vezes em locais remotos e sob condições adversas. O impacto cultural da Bíblia é inegável. Ela está presente na linguagem cotidiana, nas expressões artísticas, na música e na literatura. Muitos dos grandes clássicos da literatura ocidental, por exemplo, são permeados por referências e temas bíblicos. A ética cristã, baseada nos ensinamentos bíblicos, influenciou a formação de valores morais e sociais em diversas nações, promovendo conceitos como justiça, misericórdia e amor ao próximo. Sua influência política também é notável, desde a formação de democracias até a inspiração de movimentos abolicionistas e de direitos civis. A Bíblia tem sido um catalisador para a mudança e a reforma social. Figuras históricas e líderes mundiais frequentemente citam passagens bíblicas para justificar suas ações ou inspirar seus seguidores. No mundo contemporâneo, a Bíblia continua a ser um best-seller anual, com novas edições, versões e formatos surgindo constantemente para atender às necessidades de uma audiência global diversificada. Seja em formato impresso, digital ou áudio, a Bíblia permanece um livro vivo, interagindo com as vidas das pessoas e oferecendo uma perspectiva atemporal sobre os desafios da existência humana. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada por estas 7 surpreendentes curiosidades da Bíblia. Cada uma dessas curiosidades revela uma camada adicional da profundidade e singularidade deste livro milenar. Elas nos mostram que a Bíblia não é apenas um conjunto de histórias antigas, mas um compêndio dinâmico, multifacetado e divinamente inspirado que continua a falar ao coração e à mente do ser humano. Expandir nossa compreensão sobre a Bíblia é, em última análise, expandir nossa compreensão sobre nós mesmos e sobre o propósito da vida. A Bíblia, com sua riqueza histórica, literária e espiritual, é uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração. Ela desafia, consola, questiona e guia. É um mapa para a vida, um espelho para a alma e uma janela para a eternidade. Que essas revelações o inspirem a explorar ainda mais suas páginas e a descobrir as verdades que residem em seu interior. Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Queremos saber a sua opinião. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões conosco. E se você quer desvendar mais segredos e aprofundar seu conhecimento sobre temas fascinantes como este, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal para fazer parte da nossa comunidade e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos mistérios revelados. Sua jornada de descoberta está apenas começando.